Após manifestar sua autoridade sobre as estruturas sociais e religiosas no capítulo 2, Jesus agora direciona seu foco ao coração humano. Neste capítulo, o palco deixa de ser a festa e o templo para se tornar o encontro pessoal e transformador com um indivíduo. Mas o detalhe é que este não é qualquer indivíduo, é Nicodemos, um fariseu, mestre em Israel e membro do Sinédrio, que era a suprema corte judaica. Para quem já estudou Mateus, Marcos e Lucas, a figura do fariseu é quase sempre ligada ao conflito público e à hipocrisia. Mas João nos apresenta um fariseu diferente. Nicodemos é alguém que busca a verdade. Acontece que ele procura Jesus à noite. Ir à noite era uma forma de garantir privacidade para uma conversa intelectual e espiritual sem a pressão do julgamento dos outros. O diálogo começa com uma tentativa de polidez teológica, mas Jesus corta o protocolo com uma afirmação radical: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nos evangelhos sinóticos, a entrada no reino de Deus é através do arrependimento e da observância da ética do reino. Mas em João, a entrada no reino exige uma mudança de natureza, exige uma transformação espiritual profunda realizada pelo Espírito Santo. Jesus explica para Nicodemos que o nascimento biológico nos introduz à vida terrena, mas apenas o novo nascimento vindo do alto nos capacita a entrar no reino de Deus. Nascer de novo significa receber uma nova natureza divina que substitui a inclinação humana para o pecado através da obediência a Deus fundamentada na fé em Jesus Cristo. Essencialmente, é o momento em que a vida espiritual é ativada pela graça, permitindo que o indivíduo deixe de ser apenas uma criatura biológica para se tornar um filho de Deus, com uma nova perspectiva de vida aqui na terra e um destino eterno no céu. Ao mencionar o nascimento da água e do espírito, Jesus está dizendo a Nicodemos que seu currículo religioso, ou seja, sua linhagem, sua moralidade e seu cargo, não servem como passaporte para o reino. Nascer da água e do espírito significa passar por uma transformação espiritual completa, operada por Deus, onde a água simboliza a purificação dos pecados e o espírito representa o recebimento de uma nova vida interior. Esse novo nascimento não é um esforço humano, mas um ato divino que limpa o passado e regenera a natureza do homem, tornando-o apto para entrar no reino de Deus. Comparando a ação do Espírito ao vento, Jesus explica que a regeneração espiritual não é algo que o homem possa controlar ou compreender plenamente pelos sentidos. O Espírito sopra onde quer. Ele é soberano, invisível e transformador. Jesus confronta a falta de entendimento de Nicodemos, explicando que seu ensino, o ensino de Jesus, é um testemunho real do que ele viu no céu e não uma filosofia humana. Ele reforça sua autoridade única. Por ter vindo do céu, só ele pode explicar com perfeição as coisas de Deus e como o homem pode nascer de novo. Para fundamentar essa nova realidade, Jesus utiliza uma tipologia do Antigo Testamento que os leitores judeus de João conheciam muito bem: a serpente de bronze levantada no deserto. Assim como os israelitas feridos precisavam apenas olhar para a serpente erguida por Moisés para viver, a humanidade ferida pelo pecado precisaria olhar para o Filho do Homem levantado na cruz. É neste contexto de cura e fé que surge o versículo mais famoso da Bíblia, João 3,16. Para o público que já leu sobre a crucificação nos evangelhos sinóticos, João aqui dá o significado cósmico daquele evento. Não foi apenas uma execução romana, foi a maior demonstração do amor de Deus pela humanidade. O diálogo entre Jesus e Nicodemos termina com o poderoso contraste entre a luz e as trevas. Jesus deixa claro que a sua missão não é a condenação, mas a salvação. Ele se apresenta como a luz. Aqueles que agem com integridade aproximam-se dela, permitindo que suas obras sejam reveladas em Deus.
Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para o interior da Judéia, e ali os discípulos batizavam. Ao mesmo tempo, João Batista continuava batizando em Enom, perto de Salim, um lugar de localização controversa. Surgiu então uma discussão entre os discípulos de João e um judeu sobre o ritual de purificação. Essa disputa levou os discípulos de João a reclamar com ele sobre o sucesso de Jesus, que atraía muitas pessoas para serem batizadas. Eles estavam preocupados com rituais, enquanto a verdadeira purificação estava acontecendo através do ministério de Jesus. Com total humildade, João Batista respondeu que ninguém recebe nada se não lhe for concedido do céu. Mais uma vez, ele lembrou que não era o Cristo, mas apenas o seu mensageiro, comparando-se ao amigo do noivo que se alegra ao ouvir a voz do noivo. João concluiu com uma das frases mais profundas da Bíblia. Ele resume em uma frase a postura de todo discípulo diante dessa revelação. Convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista compreendeu que era bom para ele tornar-se menos visível e conhecido, para que Jesus se tornasse mais visível e conhecido. Em aspectos ainda mais amplos, ele deveria ser o lema de todo cristão, especialmente dos líderes entre o povo de Deus. Jesus deve tornar-se maior e mais visível, e o servo deve tornar-se cada vez menos visível. Os versículos 31 a 36 têm sido muito debatido entre os tradutores e estudiosos do Evangelho de João. A questão aqui é sobre quem pronunciou esses versículos, se foi João Evangelista ou João Batista. Como no grego original não existiam aspas, cabe aos intérpretes decidir onde termina a fala de um personagem e onde começa o comentário do autor. No entanto, independentemente de quem pronunciou essas palavras, para o leitor do Evangelho, esses versículos servem como o veredito final do capítulo. Eles encerram essa sessão com uma nota de urgência. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele, e quem nele crê tem a vida eterna. Neste capítulo 3, aprendemos que o Evangelho de João não nos pede apenas uma mudança de comportamento, como os evangelhos sinóticos muitas vezes enfatizam. Ele nos pede uma mudança de origem. Não basta ser um bom religioso como Nicodemos, é preciso ser um filho de Deus, nascido de novo. E no capítulo de amanhã, vamos para um cenário completamente diferente. Jesus vai ao encontro de uma mulher samaritana em um território que nenhum judeu respeitável queria pisar. Para quem acha que o evangelho é apenas para quem tem currículo espiritual, deve se preparar para ver Jesus quebrando protocolos de gênero, raça e religião. É amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.